Bem-vindo, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Match Gastronômico, o maior canal de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Então já pega a sua taça e vem com a gente no bate-papo de hoje, que para equilibrar tem que ser na base da água, né, Manu? Porque a mesa aqui já está muito caprichada. Olha, Gabi, a nossa convidada de hoje é uma chefe, empresária, influenciadora, apresentadora de TV e um dos nomes mais conceituados da confeitaria do Brasil. Seja muito bem-vinda, Becca Milano. Ó, o cheirinho de chocolate não mente, é isso? Tá um cheirinho doce no ar. Estamos doce hoje. O estúdio tá doce hoje. Aqui, ó, antes da gente começar, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, que é @match.gastronômico. É isso aí, Manu. E também aproveita, clica no nosso link pro canal do YouTube e segue também as redes da Becca, né? Conta aí, Becca, quais são suas redes sociais? Todas as redes Becca Milano. É só colocar isso. Lá, normal, um L Fácil. só, um L só. Tá Facinho, muito Becca fácil. Milano. Becca, bom, contando um pouquinho da sua carreira, você, diferente do que as pessoas imaginam, fez uma faculdade de farmácia, é isso? Exatamente. A minha primeira formação foi em farmácia e bioquímica. E todo mundo acha que farmácia e bioquímica não tem nenhuma relação com confeitaria, muito pelo contrário, né? A minha paixão pela confeitaria, ela nasceu ainda na infância, por influência da família, mãe, avó, madrinha. Minha madrinha fazia bolos para fora, então eu sempre estive em contato com essa transformação do alimento, assim, isso sempre me encantou. Então, desde pequenininha eu já era encantada pela confeitaria, principalmente, e pela gastronomia em geral. E quando chegou, né, a época de escolher a formação, né, que faculdade fazer, não existiam os cursos superiores em gastronomia. Então, isso é muito novo. E naquela dúvida entre nutrição e engenharia de alimentos, eu não sabia muito bem, né, o que eu iria cursar. Eu visitei uma indústria de alimentos, eu era vizinha dessa indústria, visitei e ali eu conversei com o engenheiro de alimentos e ele me falou que quem cria, né, quem faz toda essa parte de criação, que sempre foi minha paixão, eram os farmacêuticos. Então, saindo dali, eu falei, então eu vou fazer farmácia. Essa é a faculdade que eu vou fazer. Uau! E eu fiz farmácia, me formei em farmácia, não consegui meu tão sonhado emprego na indústria de alimentos e que bom, né? Depois a gente vai entendendo, assim, as coisas que estão, acho que, guardadas para nós na vida. Porque talvez se eu tivesse entrado nessa indústria estava contra a carreira. Eu estaria fazendo outras coisas. E não iria, de fato, me jogar na confeitaria, que sempre foi minha grande paixão. Mas assim, eu amo cozinhar, tá? Mas eu sempre tive muito medo de me arriscar na confeitaria. Porque eu acho que a confeitaria, ela precisa de muita técnica e ela tem um lado muito forte de química, de composto, de tempo, preparo, temperatura, combinação, quantidade, que você deve ter trazido muita coisa da farmácia, né? Ou da bioquímica e por aí vai. Conta um pouco pra gente o que veio que te ajuda nesse mundo, Becca. Me ajuda em tudo, né? Porque se a gente parar para pensar, um alimento, ele é, assim, um bolo, né? Para o bolo crescer, existe uma reação química ali do fermento. É isso. Tudo, a gastronomia em geral é uma alquimia. E é uma quantidade muito acertada, né? Não dá pra errar, não pode falhar em nada. Você botou 0,5% a mais, ferra tudo. O bolo desanda, sola. Os meus sempre solam, então é uma coisa que eu não me meto. Ah, não, vamos fazer um bolo de chocolate sem solar. Inclusive, hoje você trouxe esse bolo maravilhoso de chocolate com morango e chocolate branco, né? A decoração é toda feita com chocolate, né? Chocolate branco, são essas pétalas. E internamente a gente tem uma massa de chocolate, um recheio de chocolate, então um bolo bem chocolatudo. E um morango para acompanhar, para dar aquela quebrinha assim, ficar gostoso. Vou pegar um pouquinho. Aqui, ó, Gabi, vamos terminar com a dieta. Tchau, dieta. Tava tentando me controlar. Eu vou comer com vocês. Leandro, meu personal, não me culpe. E olha, muito saboroso. Queria saber, Becca, bolo, né? Qual que é a sua facilidade? É bolo, docinhos? Porque existe um mundo dentro da confeitaria. O que você mais gosta de fazer? Eu sempre gostei de criar. Né? Então, a confeitaria, ela me permite essa criação sem limites. Então, tudo que está ligado à criação, eu gosto. Né? Criar novos sabores, novas decorações. O que me encanta mais, assim, é fazer doces personalizados. Um doce que conte uma história, que além da emoção no paladar, a gente consiga uma emoção também no visual. Então, eu me formei em confeitaria, panificação. Trabalhei em restaurante, trabalhei com a Manu Bufara,
Ah, que legal. A confeiteira da Manu, aprendi muito com ela, uma pessoa que eu já admirava e depois de ter esse contato ali, né, muito próximo, passei a admirar ainda mais. E depois disso tudo, me dediquei à parte de decoração também. Então, além do sabor, trazer uma decoração impactante e que conte uma história. E aí junta duas técnicas completamente diferentes, né? Conta um pouquinho, por que você acha que a confeitaria é meio que o pesadelo da maior parte dos chefes, Becca? Eu acho que a confeitaria, ela tem essa coisa de ciência exata. Né? Então, é importante sim. Claro, a gente não pode falar que a confeitaria é uma coisa impossível, porque muitas pessoas têm medo da confeitaria e não precisam ter medo da confeitaria. É possível sim, mas é importante respeitar os passos da receita. Então, a temperatura, as medidas, principalmente até pela reação dos ingredientes, claro. né? Então, você vai fazer ali um creme inglês. A Nossa, base eu amo de creme. Gemas. Creme inglês, nossa, eu amo. Exatamente. A gente chama de creme da vovó na minha família. Ai, que delícia! É o creme da vovó. Na vovó não tem erro, ainda mais se é da vovó, aí fica melhor ainda. Memória afetiva. Então tem toda a temperatura, justamente porque vai as gemas. Se você levar muito a temperatura das gemas, elas acabam, a proteína desnatura. Sim. Então por isso que eu falo, essa parte química ela está muito presente ali na confeitaria. E você respeitar esses passos, às vezes, assusta um pouco. E a cozinha tem muito cozinheiro que joga muito com o instinto, gosta de botar um pouco a mais hoje, vamos botar e tal, mexe. A cozinha salgada... A confeitaria não permite isso. Né? A cozinha salgada, ela permite ser mais intuitivo. Né? Então, você vai mais ali, tempera um pouquinho, se for um pouco mais, é fácil consertar. É verdade. A confeitaria já não é bem assim. Nem um pouco, né? E você se especializou em chocolates. Tem algum erro comum que você vê que as pessoas cometem? E quais são os cuidados que elas deveriam ter quando elas vão criar, igual você criou aqui, essas pétalas lindas de chocolate branco? O chocolate, ele é fácil de trabalhar, ele é muito versátil. Então, ele te permite fazer formas diferentes, esculturas, decorações. Mas a gente precisa respeitar a parte ali interior do chocolate, né? Fazer a temperagem correta. Porque, claro, quando você tem um chocolate ali estável, que é esse chocolate em barra que a gente tem, né? Que a gente pega, pode encostar, ele não derrete na mão, ele tem um brilho. Quando você derrete o chocolate para trabalhar com esse chocolate, todas as moléculas dele ali ficam bagunçadas e a gente precisa reorganizar. Por isso que a gente faz a temperagem, né? Que é esse choque de temperatura com movimento. E aí você organiza, né? Falando de uma forma bem simplificada, organiza internamente o chocolate. Bem que ela é bioquímica, tá vendo? Eu tava ferrado. Ela sabe explicar bem, né? Então, é isso, assim, respeitar o processo do chocolate. A temperagem, o armazenamento. O chocolate, ele é sensível à umidade. Então, na hora de derreter, também não elevar muito a temperatura. Né, pra você não queima, também... né? Fica com gosto de queimado também. Queima o chocolate, tem açúcar no chocolate, você carameliza esse açúcar. E a parte de esculpir, Becca, você fez algum treinamento, um curso? Porque assim, se eu pegar a massinha das minhas filhas lá tentar fazer um boneco, é um desespero, o negócio fica terrível. Tem um treinamento, técnicas e desenvolvimento em cima disso, né? Tem técnicas, mas é prática. Quanto mais você fizer... Você já fazia? Você já era boa de escultura? Eu sempre gostei de trabalho manual. Então desde criança. Facilita, assim, né? Então, é pintura, eu sempre gostei. Então, assim, transformar, eu trouxe isso para confeitaria. E tem algumas outras técnicas ou erros que você vê hoje que as pessoas fazem no mundo da confeitaria? Em geral, assim, exatamente. Eu acho que, falando em bolos, né, acho que o maior cuidado e eu acho que a maior dificuldade também que muitos confeiteiros têm é estruturar um bolo corretamente. Tá bom. Então, a gente vê muitas falhas no transporte, né? Aqueles desastres no transporte. Normalmente isso acontece. Ou porque quem transportou o bolo não estava muito atento e aí acabou, né, acontecendo um acidente. Ou então aquele bolo não está bem estruturado. Então, estruturar um bolo, você consegue fazer um bolo. Estruturar é quando você olha as camadas também... porque é muito mais difícil quando você coloca camadas diferentes dentro do bolo, né? São altos, né? Alguns bolos são enormes. Como é que carrega aquilo sem cair? E ele pode ser gostoso, né? Que também tinha aquele mito, assim, o bolo com pasta americana é seco. Não, você consegue fazer um bolo bem recheado, bem molhadinho, bem úmido, mas decorado com pasta americana. Então, a estrutura de você fazer a blindagem com o chocolate, fazer uma ganache de chocolate para você blindar. É o chocolate da firmeza, da mais estrutura. Exatamente. E aí, ele vai ser também ali um apoio para você colocar a pasta americana, conseguir alisar de uma maneira bonita. Internamente, a gente tem os caninhos de sustentação,
né, para você colocar o segundo andar. Então, pensar nessa estrutura. Eu sempre falo assim, para quem vende bolos ou para quem vende, né, esses doces um pouco mais elaborados, a gente começa a receita pensando no transporte. Total. Você tem que saber, é um planejamento para depois... E às vezes até vai desmontado, né? Eventualmente Sim. monta no local, porque imagina, tem bolo... Por exemplo, eu já vejo gente que compra um bolo do Brasil e vai para fora. Como é que faz isso? Aí tem que ter toda uma logística com companhia aérea, com... Mas, tipo, ele continua... porque são alguns dias, né? Ele vai continuar no sabor e... aí já é uma questão um pouco mais, né, diferente, assim. Aí você tem que congelar o bolo antes, tem que manter ele refrigerado para que ele chegue em condições boas para consumo também. Mas é sempre um risco. É possível, mas tem que ter cuidado. É que eu vejo que as noivas, algumas... Estão levando o bolo pra fora, eu nunca vi isso. De algumas pessoas famosas daqui, tipo Isabela Suplicy, enfim... Bastante gente. Impressionante, então, tá doido. Eu fico olhando e falo, uma logística. Como que isso acontece? Qual é a mágica, né? Mas tem que ter um planejamento, senão... Não, tem que ser muito bem pensada a logística. Né? Imagina, chega errado, o bolo chega desmoronado. Nem pode, né? Não, tem que ter um plano B lá, não é possível. Mas normalmente, por exemplo, eu já fiz entregas em Santa Catarina, né? O bolo saiu de São Paulo, num caminhão, era um bolo de 6 andares. Uau. Que percorreu mais de 10 horas, porque aí né, a condução vai um pouco mais lento, o caminhão também vai mais devagar. Então, até chegar lá, tem todo esse cuidado de embalar muito bem, de pensar nesse transporte, de orientar o motorista. E eu levo ele nessas viagens. Gente, fugiu a palavra. Nessas ocasiões. Eventos. Nessas ocasiões, eu levo ele desmontado. Perfeito. Então lá eu chego, monto os andares e finalizo com a decoração. Faz todo sentido, facilita bastante a logística e diminui o risco dele cair, desmoronar. Sim, tem que pensar muito bem. E Beca, você acho que foi em 2016 entrou na TV. Foi. Com Fábrica de Casamento. Foi com o Bertolazzi? Não. Foi ao ar em 2017. A gente começou a gravar em 2016. E o Bertolazzi foi, assim, eu sempre falo que ele me ajudou muito nessa entrada na televisão. Legal. Ele esteve aqui com a gente, o papo foi ótimo. Ele é maravilhoso. Eu sou fã do Bertolazzi. E tudo que ele faz, assim, né? Ele sempre coloca muita garra. Muita energia. E quando surgiu a possibilidade do Fábrica de Casamentos, ele indicou várias pessoas, né? Eu já conheci o Bertolazzi até pelo trabalho no Manu, pelas feiras de gastronomia, ele conhecia muito o meu trabalho. E aí eu fui uma das indicações do Bertolazzi e acabei fazendo o piloto. E o piloto foi aprovado junto com o elenco e aí começou a história. E aí começou a Fábrica de Casamento. Então ele é meu padrinho na televisão. Que bom! Bacana. Inclusive a gente viu algumas imagens... da Fábrica de Casamento. Então, a gente acabou de passar ali mostrando um pouquinho dos momentos. E para criar bolo de casamento é sempre um desafio, mas sob pressão acho que deve ser um pouquinho mais difícil, né? Trabalhar nessa situação e coordenar a equipe, como é que você faz isso para sair, correto? E dar tudo certo? Em específico, assim, no Fábrica, né? Que a gente acabou de recordar com as imagens. Ali era muito desafiador, porque além de um bolo de casamento, a gente tinha um bolo com estrutura, com movimento, com coisas que fogem, até assim, só do ramo ali da confeitaria. Então, esse trabalho em equipe tinha que ser muito bem azeitado. Tinha que ter de tudo junto, engenheiro, escultor. A gente unia, assim, tinha um pedido do casal, aí vinha, né? Pensava na criação em relação à confeitaria, o que eu gostaria de fazer com esse bolo. Aí depois a gente sentava com a equipe de cenografia para ver o que era factível em relação a movimento, em relação à parte mesmo ali de mecanismo do bolo, aquela estrutura interna. E aí, unindo esses dois trabalhos, eu ia para o ateliê, orientava toda a equipe, explicava como que seria o bolo. E eu sempre tive uma equipe maravilhosa, assim. Eu valorizo muito as pessoas que trabalham comigo, porque é isso, encontrar pessoas que vestem a camisa e que têm a mesma paixão que você. Então, sabe, eles ficavam felizes, assim, por esse desafio. Turma gostava dos desafios mais legal, né? Olha aqui, inclusive, ó, você com esse bolo e carro, né? Esse foi um casamento totalmente diferente. Conta um pouquinho pra gente. Esse foi bem desafiador, um dos mais desafiadores, eu diria, porque a gente tinha o casal, né, o apaixonado pelo Chevette. Então, o Chevette fez parte da história do casal. O noivo teve o Chevette, conheceu a noiva com o Chevette e assim foi. Legal. E eles queriam que isso estivesse presente no casamento também, nada mais justo.
mas como trazer esse elemento chevette para um bolo de casamento sem perder a essência de casamento, que eu acho que esse era o maior desafio, não perder a essência de casamento. E aí, Bertolazzi me ajudou muito nessa missão. A gente foi num ferro velho, a gente pegou a parte de um carro, a parte interna, porque qual que era a ideia, né? Que os noivos, eles entrassem no bolo e tirassem aquela foto clássica, assim, do casamento, do bolo, dentro do chevette. Uau! Então, naquele bolo ali, a gente tem uma estrutura de fato de um carro, que foi toda higienizada, foi toda isolada. E o capô da frente, aí sim, a gente tinha bolo todo esculpido. O capô é um bolo? A parte de trás, não, a parte da frente. Bolo, ó, vamos mostrar. Eu achava que o bolo tava mais em cima, o capô também é um bolo. Essa parte do capô ali da frente, ela é toda feita com bolo. E tinha a buzina. Então, a gente conseguiu trazer vários elementos. Legal. E quando esse bolo virava, aí sim, a gente tinha um bolo grandioso, bem clássico, decorado com flores de açúcar, com arabescos, aí a parte do casamento, assim. Legal. Que foi a primeira revelação. Aí depois veio o carro, que foi a surpresa. E a terceira surpresa, os noivos entrarem dentro e tirarem a foto dentro do bolo. Legal. E já a parte de cima também era tudo bolo, então tocava, era docinho? A parte interna ali... Não era? Ali não, dentro daquela cabine não. Então tinha o banco porque não mesmo. Sustentaria, né? Mas a parte da frente ali sim, aí todo decorado. Aquele chevette que vocês viram ali, ele tá todo decorado com açúcar. Hoje, inclusive no TikTok, no Instagram, muitas confeiteiras começaram a viralizar de fazer... Você já viu, Gabi? Tipo assim, uma mesa. Aí você acha que é uma mesa comum, nada, a pessoa corta a mesa e é um bolo, é um doce, sei lá o quê. O cara que tá com tênis, né? aí do nada ele corta o tênis, eu falo, o que tá acontecendo? Não, exato. Pega uma mão e morde, aí você fala, nossa, o que tá acontecendo? Então, eu acho que também a criatividade começou a ficar muito mais realista, né? Na parte da confeitaria, também com essas tendências, Isso que é gostoso, assim, quando eu falo que a gente pode criar sem limites na confeitaria, é justamente isso. Você transforma qualquer coisa em doce. Então, um prato aqui pode ser de chocolate, finalizado aqui com uma pintura, com manteiga de cacau, e fica bem realista. Muito. Então, se você coloca uma coisa do lado da outra, você não sabe identificar o que é bolo e o que não é, ou o que é doce e o que não é. Então, isso é muito bacana, essa criatividade sem limites. Bacana. E, Beca, você depois virou jurada também do Bake Off Brasil. Sim. Conta um pouquinho como é que foi essa história, o que te surpreendeu mais no programa, nas pessoas que passaram por lá? Foi uma delícia, assim, porque o Bake, antes de eu ser jurada, eu já acompanhava, né? Pra quem não sabe, o Bake Off, ele é um formato que ele já existe em vários países, se não me engano, em 18 países. Já assisto há muito tempo e eu fico desesperado quando chega a hora do final. Exatamente. É desesperador. Então eu já acompanhava o programa, sempre fui fã. Depois veio o Bake Off Brasil, então as 2 primeiras temporadas eu assisti, então eu entendia muito do programa, assim. E aí houve essa possibilidade de fazer o teste para ser jurada. Jurada do programa. E fiquei muito ansiosa. Eu lembro que sabe, assim, quando você vai fazer um teste é aquilo, né? Ou você vai bem ou é um sonho que passa. E consegui, fiquei muito feliz e foi, assim, fantástico nesses 7 anos que eu fui jurada e que eu consegui também contribuir com a criação das provas e acho que transformar também o Bake Off numa referência para os confeiteiros. Além de um programa de entretenimento, além de um programa que fala de sonhos, ele abriu muito espaço para a confeitaria e a gente viu ali muitos confeiteiros, né, muitos participantes. Inclusive, a gente está vendo você agora com esse bolo lindo, super divertido. Todo decorado. E abriu muito campo para esses confeiteiros que hoje fazem parte de feiras, que conseguiram consolidar o seu negócio, porque são confeiteiros amadores, né? Confeiteiros que gostam já de confeitaria, fazem os bolos, mas não vivem disso. E depois do Bake Off, a gente viu muitos confeiteiros passarem a viver da confeitaria. Você tocou num ponto legal. Eu acho que a confeitaria, dentro do setor da gastronomia, é uma das grandes portas de entrada. Porque eu acho que ela tem algumas vantagens comparada a um restaurante tradicional, que a comida você terminou de fazer, é muito difícil você servir no dia seguinte, ou 2 dias depois e tal. Um doce funciona. Então eu vejo muita gente entrar no mundo da gastronomia, empreender na gastronomia, começando pela confeitaria. Faz doce em casa, entrega. A gente já viu algumas histórias super legais aqui. Empreendedores, né? A própria Vicky do Healthy Bites e por aí vai, que começa em casa, aí tem encomenda de alguns amigos, aí vai e o negócio começa a crescer. E é um ponto que você falou, né? E quem vai no programa provavelmente ganha uma força de imagem, né? De awareness muito forte. E não só de awareness, Gabi, eu acho que de aprendizado, né? Porque assim, você ter alguém te ensinando... A Vicky, ela foi sozinha ali da Healthy Bites.
E a história dela é que os doces são sem açúcar e sem lactose. Sem lactose. E o pai dela era nessa cidade e ela começou a traduzir isso para fazer para o pai. E aí as pessoas experimentavam e falavam, não é possível que é sem açúcar. Então, eu acredito que sim, tem muito a ver, mas eu acho que também aprender com alguém que já sabe as técnicas, porque eu erro muito bolo. E assim, ter uma aula aí da Beca de aprender como fazer um bolo o tempo tal, molhado, certinho. Eu ia amar, porque eu sou viciada em bolo. O bolo é meu doce favorito da vida. Olha, que legal! Eu amo, como toda semana, é um problema. Deixa eu te perguntar, teve alguma história durante a gravação, assim, ou algum episódio que você olhou e falou, meu Deus do céu, uma coisa inesperada, que o público às vezes nem ficou sabendo que aconteceu durante o Bake Off? Teve 7 anos de história aí, acho que devem ter várias, né? Tem muitas histórias. Tem, claro, os bolos, né, que ficaram marcados, porque todo mundo me pergunta, teve algum bolo que você não conseguiu provar? Claro, tiveram 2 episódios assim, que um confeiteiro colocou muito sal, flor de sal. Foi dar aquele toque de flor de sal. O bolo ficou salgado. Ficou a mão. Ficou muito salgado. Não acredito. E esse bolo foi inesquecível. E outro confeiteiro também, a Maísa, quando a gente estava fazendo um especial de Natal, ela colocou muito bicarbonato de sódio. E aí o bicarbonato que não reage dá aquele gosto amargo e aí não fica legal. Mas de situação inusitada, teve uma que não foi relacionada à confeitaria, mas é uma história de bastidor, que é muito engraçada, que eu quase comi o ponto eletrônico. Todo mundo fala assim, né, que eu provo de tudo. Foi sem querer, obviamente, né? Para quem não sabe, o ponto eletrônico é um foninho que a gente... Manu tá usando, Manu tá usando. Ó. Não sei Exatamente. Se dá pra ver, mas ó... É aqui. Bem pequenininho e serve pra gente se comunicar com o diretor, né? Saber o que tá acontecendo. Toda a parte técnica. E eu sempre tive muito medo de perder esse ponto. Porque, assim, minha orelha pequenininha, às vezes ele saltava. O meu faz isso. Você faz. E eu ficava com muito medo. Então, quando eu não estava gravando ali, eu só estava perto das bancadas, eu pegava esse ponto e guardava na mão. E ficava assim com ele. Vamos gravar. Colocava o ponto. E nisso, com o ponto ali guardadinho, tinha umas castanhas que a gente estava beliscando no set. E eu fui conversando com a Ju, que sempre participou da produção culinária, sempre esteve comigo, trabalha comigo até hoje. Eu conversando sobre as próximas provas, e eu fui pegando aquelas castanhas e colocando na mão. E assim, nem me lembrei do ponto. E peguei uma castanha, ok. A segunda castanha... Nossa, tá estranha essa castanha aí. Eu falei, Tá com sabor de orelha. Meio dura. A sorte que eu não cheguei a morder, assim. Eu coloquei, eu já senti alguma coisa estranha, já tirei. Mas o medo, né? Porque o ponto não é muito barato. E a gente fica com aquele medo de estragar o ponto. Exatamente. A sorte é que o ponto não estragou. E deu tudo certo. Você estava contando, Beca, que você ajudava a fazer as provas do Bake Off. Como é que você tinha criatividade? Porque assim, você vem do mundo da confeitaria, mas você criar uma prova e ter essa criatividade do que vai ser as regras... É outro mundo também, é uma responsabilidade muito grande, porque no Bake a gente sempre se preocupou em trazer tendências. Sim. Né? Então, de fato, assim, o programa ser uma referência na confeitaria e estar muito antenado com as tendências, tudo que está acontecendo no mundo, para os confeiteiros conhecerem, para o público conhecer. Sim. Então, era quase que uma pesquisa anual. Não só eu como equipe, a gente sempre estava muito antenado em tudo que estava acontecendo. Então, na hora de criar as provas do Bake Off, a gente já vinha com um repertório de técnicas que estavam acontecendo no mundo todo no ramo da confeitaria. E trazer nessas provas todas as técnicas que fazem parte da confeitaria. Então, trazer os preparos clássicos, trazer as decorações. Então, trazer uma prova com chocolate, uma com caramelo, uma com massa choux, com massa manteigada, que a gente conseguisse navegar, trazer os doces clássicos também. Então, que a gente conseguisse navegar de uma maneira bem completa pela confeitaria, trazendo também esse aspecto visual que encanta o público. E olha, depois de tantos anos no SBT, inclusive você teve contato com o eterno Silvio Santos, né? Todo mundo tem curiosidade de saber como é que foi trabalhar com ele. E a gente também, né? Conta pra gente. Ele experimentava seus bolos? Olha, assim, de gravação não, mas eu cheguei a fazer um bolo pro Silvio. Um bolo de aniversário pra ele, com recheio de nozes.
Então, ele gostava muito de nozes. Foi um bolo todo feito assim, massa de nozes, um recheio estilo camafeu, com bastante nozes. Então, ele comeu esse bolo. Eu fiquei sabendo que ele gostou muito. E o Silvio é essa inspiração, essa referência. Então, todas as vezes assim que eu chegava no SBT, que eu via aquele símbolo do SBT, querendo ou não, a emissora do Silvio. Sabe aquela sensação de gratidão e de... Eu me via criança mesmo, porque tem essa ligação, né? De assistir com a família, de assistir com a avó. Então, sempre foi muito especial já estar ali no SBT, né? Emissora do Silvio, ter o Silvio como patrão. E eu tive contato com o Silvio nas gravações. Então, Ele era presente no Bake Off? Participava? No Bake, não, mas eu participei do programa Silvio Santos. Do programa Silvio Santos. 3 vezes com ele. E foi assim, é difícil descrever porque é sempre muito... Parecia que eu estava sonhando, sabe? Eu imagino. Ver o Silvio ali a primeira vez e ele sempre foi muito generoso. Uma característica marcante dele. Então, essa coisa assim dele falar, qual que é o seu nome? O que você é? Que programa você faz? Não é, eu acredito que não é nem que ele não te conhecesse, é porque ele queria te dar espaço para você falar sobre você, né? Ah, eu faço tal programa, eu vendo bolos. Ah, mas se eu quiser encomendar seu bolo, como eu faço? Então, ele sempre deu muito espaço para as pessoas, assim. E sempre foi uma aula, né? Estar ali com o Silvio. E, Becca, você também é idealizadora do Becca Cake, que é um evento... Becca Bake, pronto. Cake Bake. Tudo igual. Que é um evento que já teve algumas edições, né? Conta pra gente como é que funciona o evento, como ele acontece. Inclusive, a gente tem um vídeo aí mostrando do Becca Cake. Ai, que legal. Tudo bem. Beta Bake. É Beta Cake? Becca Bake. Mas é tudo igual, é tudo doce. Bake Cake, tá tudo perto. Eu amei. É melhor você contar do seu projeto, então, que os apresentadores não estão sabendo explicar o que é. Mas tudo tá valendo, porque tem cake lá também, tem bolo, então imagino. Becca Bake, Becca Cake. Mas conta pra gente aí, Becca, que eu tô curioso. É um evento pra confeiteiros? Isso. O Becca Bake, ele nasceu, assim, desse sonho que eu sempre tive de impulsionar a confeitaria. Perfeito. E de trazer essa força pra confeitaria. Porque eu comecei num momento que... Eu escutei, eu acho que muitos confeiteiros ainda escutam, principalmente no começo, né? Ah, você vai confeitar, vai fazer bolo, como se fosse uma falta de opção. E, na verdade, não, né? Você escolhe a confeitaria e existe muita técnica, muito estudo envolvido ali, muita dedicação. Então, eu vejo muitas confeiteiras desistindo nesse início, principalmente no começo do processo. E o Becca Bake, ele nasceu desse sonho de reunir essas confeiteiras e trazer mais força para a confeitaria, de impulsioná-las, de trazer esse contato uma com as outras e de ensinar de fato, né? E olha como é cheio esse evento, hein, Gabi? Quantas pessoas vão? Nesse de São Paulo foi em média 700 pessoas, foi na áudio. Todo mundo, de alguma forma, da indústria da confeitaria. Sim, aí a gente tem... O evento, ele é dividido em palestra, em aulas, tem concurso de bolos. Aqui você ensinando, inclusive, né? Quando é o próximo, Becca? Agora eu tô curioso. O próximo, 2025. A gente tá reformulando. Quero ir no evento. Próximo, maravilhoso. Becca Bake. Estaremos lá. Por favor, super convidados. É um prazer tê-los lá. E a gente está reformulando ainda o evento para tornar ainda maior, né? Abranger ainda mais outras áreas. Então tá muito legal e é bacana de ver quem foi no Becca Bake, assim, saiu transformado. Isso me emociona. Porque até hoje eu recebo aprendeu técnicas, entendeu mais sobre o segmento. E além disso, assim, esse impulso mesmo, sabe? De acreditar em si, acreditar no seu sonho. Muito legal. E ir pra frente. Ir lá e fazer. Exato. E falando em empreendedorismo, quais são as principais lições que o Becca Bake trouxe para você como chefe empreendedora nessa área? Eu acho que o empreendedorismo, em geral, assim, a principal, acho que característica até, né, que o empreendedor tem que ter, ou quem quer empreender, tem essa vontade, é ser resiliente, né? Porque eu acho que dentro da resiliência, que é você conseguir identificar, né, as dificuldades e não desistir nessas dificuldades, né? Eu acho que para você ser resiliente, você tem que ter a persistência e você tem que ter a paixão. Concordo. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente tenta passar essa mensagem no Becca Bake. Eu acho que essa parte de paixão, às vezes parece meio clichê, né? Você fala assim, tem que ter paixão. Mas sim, é o que me impediu de desistir, principalmente no começo, e nas dificuldades, porque acho que em todo o trajeto, né, em toda a trajetória, a gente sempre vai encontrar dificuldades. Então, essa paixão sempre me impulsionou.
mas só a paixão, sozinha, ela também não move tanto, né? Não move todas as montanhas. Tem que ter técnica, tem que ter resiliência. Técnica, persistência, resiliência e planejamento. Eu acho que resiliência, sem dúvida, é a palavra talvez mais importante para quem quer empreender. Eu concordo 1000%. E planejamento. E resiliência constante, porque ser resiliente... Resiliente. Hoje tá difícil. Ser resiliente... Eu não vou conseguir, não. Abre o vinho pra gente comer junto com o amor. Resiliente. Ser resiliente todos os dias é mais difícil do que você ser resiliente naquela época, enfim, que você vai enfrentar alguma coisa, né? Sim, é uma resiliência. É constante. Eu ia falar Trava-língua. É o trava-língua do Mestre Gastronômico. É muito chocolate. Ai, gente, mas chorei. Isso, eu acho que em todos os momentos, né? A gente vai ter momentos de dificuldade, de maiores dificuldades, de menores. Mas a resiliência, ela tem que estar presente, porque... E eu acredito que essa resiliência, ela vem da união da paixão com a persistência. É isso. O ganhador é o eterno perdedor que nunca desistiu. É isso. É isso. Tem jeito. Isso. E, Beca, você além de ser confeiteira e ter, enfim, vários projetos, você também é influenciadora, tem milhões de seguidores no Instagram. 3 milhões. Mais de 3 milhões, enfim. O que você acha que é a importância do mundo digital para esse mercado, pro segmento de confeitaria e por aí vai? O meio digital, as redes sociais, né? Elas abriram muitas portas e é o que eu falo para as confeiteiras. Hoje, elas próprias, elas têm o próprio canal. Elas conseguem ali mostrar, além do produto pronto, todo o processo desse produto. Que é, por exemplo, aqui o making of que a gente está mostrando de um conteúdo seu, né? De gravações, todo o processo, porque antes das redes sociais, né, principalmente com cardápios, assim, as confeiteiras que vendem os doces, que elas conseguiam mostrar aquele produto final, mas não todo o processo. E no processo a gente consegue também colocar, mostrar os valores. Então o ingrediente que você está usando, o cuidado que você tem, se conectar com o seu público, entender o que o público quer. Então isso é muito importante, né? Eu faço isso na criação dos conteúdos, então tenho me dedicado cada vez mais a isso. E é muito gostoso porque, de fato, você está em contato com o público, você entende o que eles querem, as dúvidas das confeiteiras. Eu tenho um público muito forte na confeitaria, mas o meu público ele é de mulheres, principalmente, não só confeiteiras. Então, onde que eu posso ajudar a trazer uma contribuição para quem me segue ali? Então, esse contato próximo. E, claro, para quem empreende, né, você ter essa vitrine, a conexão, você consegue, a partir também da rede social, ensinar. Então, ela tem vários benefícios. Bem legal. Inclusive, a gente sabe que no setor gastronômico tudo muda muito rápido, né? Quais são as principais tendências agora na confeitaria nos próximos anos? Eu sempre acreditei em produtos personalizados. Perfeito. Né? Eu sempre trabalhei com isso e acredito cada vez mais. Eu acho que é uma tendência, porque as pessoas, elas querem cada vez mais se sentirem especiais. O produto personalizado, ele traz isso, algo feito para você, que conte uma história ou que traga aquele sabor único. Então, acho que a personalização, ela sempre vai ser um valor agregado no seu produto. E você pode trazer essa personalização na embalagem, no ingrediente, nos sabores, na decoração. Tem uma forte tendência também agora em recriar produtos clássicos. Então, a gente tem em Nova York, principalmente, muitas confeitarias recriando. Então, a Lafayette, que fez o Supreme, croissant Supreme, que é aquele redondinho. Acho que em rede social, muitos já viram. Brownie é esse? Esse é com massa folhada. É a massa do croissant. Então, ele é redondinho, assim, recheado dentro, com uma cobertura em cima. E ele é bem recheadão. Então, Eu achei massa que era aquele clássica que viralizou, que tem brownie cookie, croissant. Você já viu esse, que é uma mistura dos três? Esse já tem outra tendência aí. Então, é recriar os clássicos. Perfeito. Tem um cara muito famoso, eu não sei de onde ele é, mas eu sigo ele. Toda hora aparece pra mim no meu Instagram, que ele mostra todo o processo de preparo. Ele começa com milhões de frutas em cima de uma bancada e as pessoas fazem fila. Acho que ele é parisiense. É um negócio louco. As pessoas fazem fila pra tirar foto. É o Cedric, não é? É o Cedric. É impressionante. E é bonito os doces. Eu falo, nossa, eu quero Sim, são bem lindos, realistas. Né? Muito legal. Tem uma confeitaria que eu gosto muito também, fica em Praga, que é IPA Café. São impressionantes os doces, assim. Eu tive a oportunidade de ir lá provar e fiquei, assim, surpresa com
além do estético, a qualidade, o café em si é tudo muito gostoso. E do Cedric também. É o mesmo estilo. Aqui no Brasil, tem algum lugar assim que você fale, nossa, esses lugares são os lugares para você comer um doce maravilhoso? Quais seriam? A gente já vai chegar pro bate-pronto, mas eu queria chegar na parte antecipar do doce. Tem um lugar muito bacana que foi inaugurado há pouco tempo. Há pouco tempo, assim, não meses, mas já é recente. É o Ara, que é um restaurante de sobremesas do Rodrigo. Ele trabalhou comigo no Bake Off e sempre esteve muito conectado com criação, com coisas diferentes. E ele tem agora o restaurante de sobremesas. Uau! Então, sabe aquela vontade de comer uma sobremesa? Que às vezes bate, só pra comer a sobremesa. Só pra comer a sobremesa. Um serviço de restaurante, com formato de restaurante. Exatamente. E é muito legal. É diferente, é criativo, as apresentações. Então, vale lá, vale. Botar na lista. Bate pronto, Gabi. Vamos lá. Pedir delivery ou sair pra comer? Eu peço bastante delivery, nos finais de semana principalmente, mas eu gosto da experiência do restaurante. Então, sair pra comer. O que você não come de jeito nenhum, Beca? Camarão. Eu também não. Eu sou alérgica. Bom. Eu não, mas eu falo que eu sou. Eu não, mas falo que eu sou pra ficar mais fácil, né, Manu? Mas um dia isso pode mudar, hein? Tá vindo tanta gente que mexe com a culinária mediterrânea ou japonesa, que eu tô precisando, Tadinha da Manu Beck, imagina ela falando pro Jun Sakamoto que ela não come nada Ai. Aí o Jun ficou meio bravo com ela, terrível. Eu tô mudando isso em mim. Muita psicologia. Eu gosto de peixes, mas assim, tirando essa parte de peixes, frutos do mar eu não posso comer nada, infelizmente. Eu vou falar a mesma coisa. Fala que é alergia, então que daí não ofende, mas no meu caso é alergia mesmo. Uma difícil agora, Beca, doce ou salgado? Doce. Doce. Pra mim é fácil, Beca, agora só vale nomes de restaurante. Qual a melhor pizza, na sua opinião? Brás, tradicional. Pô, eu gosto muito. Sai bastante. Gosto muito. É a que eu mais como, eu falo sempre. Eu gosto da massa. Melhor hambúrguer. Melhor hambúrguer. Curioso isso. A gente não sai muito pra comer hambúrguer, porque a gente gosta de fazer hambúrguer em casa. Vocês fazem em casa. A gente faz em casa, quando viaja, traz temperos pra fazer o hambúrguer. Mas eu tenho muita vontade de provar do TT Burger. TT Burger, do Claude Trogot, do filho dele, né? Então, se for pra escolher um assim, será esse. Bem legal. Mas você faz tudo em casa? Assim? A gente faz. Corta carne? Tudo. A gente compra as carnes, moe tudo. É coisa de quem manja, né? E faz todo o tempero. A gente gosta muito do tempero. Legal. E aí congela os hambúrgueres. E aí quando vai visita, Olha lá. É famoso em casa. Gostei. A pizza e o hambúrguer. E o melhor japonês, na sua opinião, Beca? Eu fui no Makoto. Gostei muito. Cidade Jardim ou do Shops? Foi do Shops. Eu fui. Olha só, quem levou a gente lá foi a Ana com o Boninho. Levaram a gente lá e amei. Amei, assim, é muito gostoso. Então, esse tá na lista. Tem coisas que não são comuns na gastronomia japonesa de São Paulo. São muito gostosos. E eu gostei. Exatamente, achei diferente, foi surpreendente a experiência. Melhor massa? Melhor massa, fui recentemente no Modern Mama Osteria. Do Paulo Barros. Muito bom. Do Loi, muito bom mesmo. Muito bom, adorei. Tudo, assim, não só a massa, mas ambiente, toda a experiência. O melhor boteco? Eita! Também não bebe? Não, eu bebo, eu gosto assim. Vai que? Aqui, ó, hoje tá na aguinha. Não, sim, mas eu posso citar um de Curitiba? Pode. Lógico. Porque eu sou curitibana. E lá é muito famosa a carne de onça. Então, a mercearia Fantinato. Pra provar a carne de onça, que não é feito de carne de onça. Próximo aí da Curitiba, eu vou pra... Tá sendo bem premiada e bem gostoso, assim, bem diferente. Legal. Melhor árabe? Eu gostava muito do Monte Líbano, que agora mudou, né? Não sabia que tinha mudado. Se eu não me engano, eu acho que mudou de local. Até o Olivier Anquier fez uma assessoria para eles. Mas sempre gostei muito, né? Bem tradicional. E peço muito em casa do Almanara. Amo também. Adoro os pratos, assim. Douglas Cury, Cacá Cury. Sim, adoro. Eu tô esperando eles virem aqui. Verdade. Agora, chegou o momento de tensão. O restaurante que tem a melhor sobremesa. Esse assunto é importante. Agora vai dar polêmica aqui no programa.
Vamos lá, sobremesas. Bom, o do Manu, sempre apreciei muito, assim, e gosto muito do estilo de criação da Manu. Então, eu acho que no Manu sempre vai ter algo surpreendente. E gosto das sobremesas do Mani, da Helena. Adoro as sobremesas dela, assim, também. Tem tempo que eu não vou e eu não tô me recordando das sobremesas. Agora eu tenho que voltar. Tem um brigadeiro, né? E tem um gelato também muito bom lá. As sobremesas lá são muito diferentes, gostosas, surpreendentes. E o restaurante, o Ara, que é um restaurante de sobremesas também ali, é só sobremesas. Aí não tem como errar. É tudo maravilhoso. Sua comida favorita, Beca? Conta pra gente aí. Doce ou salgado? Você escolhe. Bolo. Foi fácil. Bolo de cenoura com chocolate, bem tradicional. É o meu favorito da vida. Bom. Eu piro. Cenoura com chocolate é muito bom. Eu não nego. Bolo de cenoura com chocolate eu como em qualquer momento. Adoro. Beca, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por compartilhar a sua história. A gente se despede. Muito obrigada. Passou voando, né, Manu? Impressionante. Muito legal. Infelizmente, eu amei o bate-papo, conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você, Beca. Foi maravilhoso. Antes de terminar a nossa entrevista, tem algum plano futuro que você queira contar aqui? Um spoiler? Bem, 2024 está sendo um ano de muitas construções. Então, eu estou escrevendo meu livro agora, para lançar em 2025. Tem o Beca Bake, que a gente vai fazer uma reformulação, então ele vai vir ainda mais interessante, né, maior para o público. E me seguir nas redes sociais também, porque eu estou produzindo bastante conteúdos lá. Então, tanto de confeitaria mais simples, quanto mais elaborada. Então, eu estou me dedicando bastante com esse contato com o público. Então, é legal. Muito doce. Convida a gente para o Beca Bake, que a gente quer ir lá. Vamos comigo. Vou mandar alguns confeiteiros nossos. Perfeito. Cozinhar vai dar um pouco de problema. Se a gente for mais, tenta, vai. Gabi, pela humilhação a gente tem que ir, entendeu? Vamos cozinhar comigo lá na minha cozinha. Vai fazer bagunça, vai ser um desastre. Chamou assim, ele só não pode ter champanhe. Se não tiver champanhe, eu tô dentro, tá tudo certo. Faz a bagunça e tudo bem. Olha, Beca, queria te agradecer. Você que tá em casa, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, que é... @match.gastronômico. Já aproveita e clica no nosso link do YouTube. E segue também @Beca Milano. Exatamente. Nas redes sociais da Beca, para acompanhar tudo que vai ter de novidade por lá. É isso, até a próxima. A gente ainda tem muitos sabores do sucesso para descobrir juntos. Valeu. Valeu. É isso. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.